De Deus, o texto que nós lemos, Salmo 46, Salmos 46, o Senhor colocou no meu coração a partir do último domingo em que o pastor Isaías Balbino, orem pela vida do pastor Isaías Balbino, esteve ministrando e ele falava de chaves que precisamos às vezes acionar, né, que são princípios bíblicos que quando você executa, você começa a viver, procurar viver esses princípios bíblicos, as coisas vão acontecendo. E ele falou um pouco sobre o que é conhecimento, o que é instrução e o que é sabedoria ou entendimento. Então, essas chaves, elas são viradas na nossa vida a partir de entendimento da palavra de Deus. E o que é entendimento? É o mesmo que falamos na quinta passada, sobre entendimento ou sabedoria, é a aplicação daquilo que você aprendeu. Não adianta eu vir aqui no culto, ou escola dominical, ou ficar ouvindo uma ministração, ouvir, ler, e se é conhecimento, é instrução que eu estou adquirindo, mas se eu não colocar em prática, isso não gera sabedoria, não gera sabedoria. Que você deve amar o teu inimigo, isso é uma instrução. Agora, você orar por ele, isso é entendimento. E nós já entendemos que quando nós oramos por pessoas que nos deixam tristes, isso é uma chave que atrai a bênção de Deus sobre a nossa vida. Então, ficou muito claro isso domingo. Parece que eu mandei uma cartinha assim para o pastor Isaías, complementa o que já tem sido falado, né? Dos princípios que ele nos trouxe. E quando ele estava ministrando, o Senhor trouxe essa palavra do Salmo 46, e eu quero compartilhar com os irmãos três princípios importantes que bênção, Dinei e Sandra, que vocês estão aqui, que bênção. Três princípios importantes que nós encontramos no Salmo 23. O primeiro princípio, a primeira chave que precisamos entender em um momento de angústia, de perseguição, de luta, de indecisões, no Salmo 46, versículo 1, que nós lemos junto com o pastor Felipe, está escrito: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Deus é. Segundo, Deus está no meio dela, não se abalará, Deus a ajudará ao romper da manhã. Então, Deus é, Deus está e Deus faz. Amém? Eu e você, nós servimos um Deus que é um socorro em meio à angústia, ao desespero. Nós servimos um Deus que, em meio a esse desespero, em meio a essa tempestade, Ele está no meio. Ele está no meio. E nós servimos um Deus que, em meio à tempestade, em meio ao alvoroço, Ele faz. Ele tem todo o poder. Ele está junto de nós. E quando Ele se move para fazer, e nós vamos entender que o nosso Deus, Ele não é um Deus estático, parado, Ele sempre está em movimento, e esse movimento é trabalhando pelos que nele confia. Então, Deus é, Deus está e Deus faz. Vamos entender isso. O salmista nos traz à memória o que pode nos trazer esperança. Isso está lá em Lamentações, de Jeremias, capítulo 3, versículo 21. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, porque no momento da tribulação, da angústia, perseguição, injustiça, tempestade, sabe lá, aquilo que você quer, o nome que você quer dar para a tua luta, para o teu problema. Que você às vezes
não vê a luz no fim do túnel, não vê a coisa acontecendo, como ministramos tempos atrás, sobre a tempestade em que Jesus se manifesta, ou seja, na tempestade ele estava lá, mas, e o que fazer quando parece que ele não está, ou se está, ele está dormindo, ou seja, não responde. Aí o salmista vai nos orientar a nós trazermos a nossa memória, e aí nós usamos o Lamentações, capítulo 3, versículo 21, trazer à memória aquilo que te traz esperança, e o salmista vai buscar, ele vai manifestar situações que Deus já havia feito na vida de Israel. Então o que eu e você podemos entender que Deus é nosso refúgio e fortaleza? Precisamos lembrar daquilo que Ele já fez na nossa vida, em N situações que já passamos, que a nossa família passou, que você já passou, e que Deus se manifestou. Eu tenho certeza que cada um aqui, dos irmãos que nos acompanham em casa, já passou por alguma situação difícil, e Deus se manifestou. Então, o salmista nesse Salmo 46, ele nos faz lembrar, ele nos leva a lembrar daquilo que Deus pode fazer, daquilo que Deus é, e daquilo que Deus faz. Deus é um Deus de ação, um Deus que se move. Há uma possibilidade muito grande de o contexto histórico desse Salmo ser escrito pelo rei Ezequias. Lá em 2 Reis, capítulo 18, versículo 19, nós vamos acompanhar essa história. Muitos estudiosos acreditam que o Salmo 46 foi o rei Ezequias, pois o mesmo era poeta, e ele escreve sobre uma iminente invasão do rei assírio Senaqueribe em Jerusalém. Ele já havia dominado as cidades fortificadas em volta de Jerusalém, e estava sitiado em frente de Jerusalém, e ele ficava ali, só esperando o momento do rei, que estava trancado dentro da cidade, sitiado, abrir as portas e se entregar. Foi assim que ele fez, se eu não me engano, eu não vou lembrar, aproximadamente 3, 4 anos, 5 anos antes, com a nação de Israel, a nação do norte, onde a sua capital era Samaria. Esse Senaqueribe fica 3 anos, ele sitia por 3 anos a cidade de Samaria. Depois de 3 anos, o povo não tinha mais alimentação, não tinha água, não tinha o que fazer, tiveram que ceder, e todos foram levados cativos. Ele espalhou os israelitas, a nação do norte, para vários outros povos, e mandou para lá outros povos. Então, depois de 3 anos, ele marcha contra Israel. Nessa época, esse rei Ezequias, ele havia feito uma reforma, ele havia suspendido, porque antes do rei Ezequias assumir, o seu antecessor pagava imposto, pagava tributo a Senaqueribe. E quando Ezequias assume o poder, assume a monarquia judaica, ele suspende esse pagamento. Olha, nós somos uma nação soberana e nós não vamos pagar tributo e imposto para vocês não. Ah, é? Beleza, então, não paga. Senaqueribe, ok, então, não paga. Só que Ezequias, ele foi um rei muito usado por Deus, e ele foi fazendo reformas, ele foi destruindo altares, derrubando postes de ídolos, ele fez uma faxina na nação de Israel, e voltou a invocar o nome do Senhor de Israel, coisa que não estava mais acontecendo. Então ele faz uma reforma, ele faz uma varredura, e leva o povo a adorar a Deus. Consequentemente, ele rompe com Senaqueribe. Consequentemente, 3 anos depois deles levarem a cidade de Samaria a cativeiro, ele vem para levar agora os judeus ao cativeiro. E ele chegando, irmãos.
chegando. Ele chega próximo do muro, e você vai ver isso lá no 2 Reis, capítulo 18 e 19. Eles falam coisas horríveis. Os mensageiros de Senaqueribe chegam no muro e dizem na língua judaica, em hebraico: vocês acham que o Deus de vocês vai livrar vocês da minha mão? Olha o que aconteceu nas nações vizinhas. Nenhum Deus pôde livrar o seu povo da minha mão, e vocês acham que vocês vão se ver livres da minha mão? Vocês estão acreditando nesse rei aí de vocês, que está dizendo que é para vocês confiarem num Deus invisível aí? Acabou para vocês, acabou. Se você, aí lá, a mesma passagem em 2 Crônicas também, em 2 Reis vai falar a mesma coisa também, vai dizer que o Senaqueribe faz até uma proposta: olha, para os moradores, vocês que estão porque nessa época, quando os mensageiros chegam na beirada do muro, e começam a passar informação para levarem para o rei, as pessoas que moravam próximas do muro, virou uma arquibancada do muro de Jerusalém, e eles ouvindo tudo, e eles lá embaixo, o exército de Senaqueribe, os mensageiros, faziam questão de falar na língua que os judeus, entendessem. Isso foi criando um amedrontamento, um medo no povo, e os mensageiros de Ezequias pediam: olha, fala na língua de vocês que a gente entende. Eles: não, a gente quer falar na língua de vocês, que é para todo mundo ficar sabendo mesmo. Ou seja, diante do caos que a cidade estava vivendo, sitiada, não tinham o que fazer, uma estratégia inimiga era trazer mais medo, e a proposta, e esse medo vinha acompanhado de uma solução: se entreguem, cedam, se vocês saírem daí, vocês serão levados para uma terra boa, que mana leite e mel, uma proposta semelhante, até melhor. Você vai ler isso, e a mensagem chega para Ezequias fica desesperado, mas clama ao Senhor, nisso vem o profeta Isaías, e está lá, eu vou ler a palavra, 2 Reis, capítulo 18, no primeiro momento, irmãos, o rei Ezequias, até quando chega a mensagem: você deixou de pagar imposto, agora vocês serão levados, igual a nação irmã de vocês, Samaria. Aí o rei Ezequias vai falar: pequei, retira-te de mim, tudo o que me impuseres suportarei. Então o rei da Síria impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata, e ele paga tudo isso, paga uma fortuna. Ezequias paga uma fortuna para não entrar em guerra. Só que você vai ver que Senaqueribe, quando ele toma a nação de Samaria, a nação de Judá, e a nação do norte, o reino do norte, e a sua capital era Samaria, passa-se 3 anos, porque, irmãos, guarde isso aqui agora: guerra, luta, batalha, necessita-se de investimento. Você não ganha uma batalha, uma guerra, sem investimento. Senaqueribe, sabendo disso, quando ele conquista Samaria, ele poderia descer e já conquistar Judá, só que uma guerra custa, e ele passa 3 anos levantando capital para marchar contra Judá, porque imagina ficar 3 anos, que foi o que ele ficou 3 anos na porta de Samaria. Esses homens tinham que comer, esses homens tinham que beber, esses homens tinham suas obrigações com suas esposas, que haviam ficado na Síria. Ou seja, é um custo muito alto. Entrar numa guerra requer um alto custo. E nós precisamos estar cientes disso, para entrar na guerra.
tem um custo alto. Só que, então, eu não vou para a guerra, deixa eu ficar no meu cantinho aqui, igual aquela ministração que nós falamos sobre Gideão, que muitos israelitas se escondiam, tinham um baita do trabalho para fazer covas, cavernas para se esconder dos midianitas, um baita do trabalho, preferiam ter um baita do trabalho para se esconder, do que ir para a guerra, do que enfrentar o inimigo. Só que aqui, você vai ver que para não entrar em guerra também, tem um custo muito alto. E aí, qual é o custo que você quer ter? Diante da tribulação, da luta, diante do desafio que eu e você estamos, qual é a nossa opção? Investir para não entrar em guerra, ou seja, vai ter um custo. Se você não quiser entrar em guerra, tem um custo. E se você for entrar em guerra, você precisa estar ciente que você precisa se preparar, precisa ter um custo. Está aqui o texto, versículo 14 em diante. Aí você vai ver que Ezequias, para ele suprir essa demanda de Senaqueribe, naquele tempo cortou Ezequias o ouro das portas do templo do Senhor e das ombreiras de que Ezequias, rei de Judá, as cobrira e deu ao rei da Síria. Contudo, ele não ficou satisfeito, não. Agora, muito obrigado por todo o ouro, mas a gente vai continuar marchando contra você. Acabou, a tua casa caiu. Aí ele viu que, às vezes, e se ele tivesse guardado esse ouro todo, em vez de para evitar guerra, ele tivesse guardado para investir em fazer a guerra, mas com o auxílio do Senhor. Às vezes nós gastamos energia fugindo de algo e a palavra do Senhor nos manda a enfrentar. Irmão, isso aqui não era para... Eu não ia falar nada disso aqui hoje. Gastamos energias querendo fugir de algo que precisamos enfrentar. O custo é o mesmo, a dor de cabeça às vezes é a mesma. Só que quando estamos na direção do Senhor, Ele nos capacita, assim como Ele capacitou Ezequias e todo o povo. Aí, depois de muitas histórias, olha a palavra que vem. E os servos do rei Ezequias foram a Isaías, e Isaías lhe disse: assim direis ao vosso senhor, o rei Ezequias, assim diz o Senhor, não temas as palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria me blasfemaram. Só que o rei Senaqueribe falou um monte de besteira do Senhor Deus, do rei dos reis, do Senhor dos senhores. O Todo-Poderoso lá estava irado com ele, mexeu com ele, nivelou o Todo-Poderoso Yahvé aos deuses deles, que eram de madeira, de gesso, de pedra. O Deus de vocês não vai poder livrar vocês da minha mão, assim como os deuses das outras nações não puderam livrar. Aí o Todo-Poderoso, sério que você está falando isso? Tá bom. Então, eis que porei nele um espírito. Olha só, aí chega o Todo-Poderoso. Eu vou pôr nele um espírito. Que espírito? Está lá no 2 Reis capítulo 19, versículo 7. Eis que porei nele um espírito, e ele ouvirá um rumor, e voltará para a sua terra. A espada o farei cair na sua terra. Senaqueribe ouve um barulho ali e sai correndo. Quando ele chega na casa dele, um dos filhos mata ele. E um exército de mais de 180 mil, o que aconteceu? Ainda lá no versículo 28. Por causa do seu furor contra mim, e por tua revolta, subiu aos meus ouvidos, portanto, porei o meu anzol no teu nariz, e o meu freio nos teus lábios, e te farei voltar pelo caminho por onde viestes. O rei Senaqueribe ouve esse estrondo,
ele sai correndo, e a hora que ele chega lá, imagina a forma assim, a ilustrativa como Deus usa, nessa linguagem para dizer como ele trataria com Senaqueribe. Vou pôr um anzol no teu nariz, imagina isso, essa cena. E foi o que aconteceu com o rei Senaqueribe. Aí você vai ver que naquele dia, um anjo, desce no arraial dos assírios e mata, sabe quanto? 180.000, um anjo, irmão. Nós já falamos sobre isso, que os anjos, eles são mensageiros, eles estão a serviço de Deus. Nós já falamos que Jesus, certa vez, chega um camarada e fala, o centurião de Cafarnaum: Senhor, não precisa nem ir lá na minha casa, basta que o Senhor libere uma palavra, e o milagre vai acontecer lá. E eu não tenho dúvida que quando o Senhor Jesus libera a palavra, lá na casa do oficial romano, o milagre aconteceu, porque existem anjos que trabalham em prol daqueles que temem, que confiam no Senhor. Então nessa noite, meu irmão, só para você se empolgar e se animar, e te encher de expectativa, existem anjos ministradores de Deus, que basta uma ordem dele, e nessa noite, em nome de Jesus, na autoridade que há no nome de Jesus, anjos do Senhor estão sendo orientados, estão sendo designados para agir em teu favor, para tocar onde tem que tocar, para falar com para sensibilizar o coração, a mente de quem precisar, sei lá o que tiver que acontecer. O Senhor Deus colocou um espírito em Senaqueribe, e ele começou a ver coisas, ouvir coisas. Basta uma ordem, basta uma palavra, e nessa noite nós estamos debaixo de uma palavra, que Deus é o nosso socorro, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, refúgio, lugar de abrigo, amparo, lugar para o qual se foge para escapar de um perigo. De repente você está tão sem noção do que fazer. Nessa noite o Senhor, Ele é o teu refúgio. O Senhor é o teu refúgio. Se abrigue nele. Se abrigue nele. Refúgio é lugar de às vezes não lutar, de você esperar a poeira passar. Quantas cavernas Davi fez de refúgio? Quantas cavernas Davi fez de refúgio? Lá em Isaías 32, versículo 2: e será que aquele homem como um esconderijo contra o vento, e um refúgio contra a tempestade? Você está passando por tempestade, você está passando por luta, se esconda no Senhor, se refugie no Senhor, Ele é o teu refúgio, Ele é o teu refúgio. Lá em Provérbios 18:10, torre forte, é o Senhor, é o nome do Senhor, a ela correrá o justo, e estará em alto refúgio, ou seja, em segurança. Talvez você não saiba como que vai estar a tua vida na semana que vem, mas nessa noite você tem a oportunidade de entrar no refúgio do Senhor, porque Ele quer ser o teu refúgio, e dentro do refúgio Ele dá orientação, dentro do refúgio Ele dá a direção. Ele é a nossa fortaleza, lugar fortificado. O que é uma fortaleza? Lugar fortificado, lugar seguro, qualidade de quem é forte. O Senhor é a nossa fortaleza, Ele é o nosso lugar seguro, onde o teu coração, onde a tua mente precisam estar.
Se você constantemente tem sido abalada, influenciada por setas malignas do diabo, permita que o Espírito Santo de Deus leve o teu coração, leve a tua mente na fortaleza do Senhor. Quantas pessoas são 24 horas influenciadas pelo maligno? Uma hora tão bem, daqui a pouco não tão bem, porque o diabo já lançou uma seta maligna, e a seta maligna surtiu efeito na vida da pessoa, porque a sua mente, o seu coração não estão guardados no Senhor. E nessa noite a palavra de Deus que é liberada nesse altar para a minha vida, para a sua vida, é que Ele é a nossa fortaleza, onde a nossa mente, onde o nosso coração precisa estar descansando, seguro. Se por algum momento, se em alguma circunstância Satanás vir com pensamentos malignos, com setas malignas, diabólicas sobre a tua mente, lembre-se que a tua mente está segura no Senhor. Repreenda, rejeite em nome de Jesus. Creia que você está debaixo de um propósito maior de Deus. Naum capítulo 1, versículo 7, o Senhor é bom e Ele serve de fortaleza no dia da angústia. Se você está angustiado, lembre-se, traga à memória aquilo que o Senhor é na tua vida. Ele é a tua fortaleza. Socorro bem presente significa ajuda, auxílio, uma ajuda bem assistida e calorosa da parte daquele que está presente. Aleluia, socorro bem presente. Você de repente chegou hoje aqui, ou está ouvindo essa mensagem, angustiado, depressivo, mas o Espírito Santo de Deus está renovando as tuas forças, o Espírito Santo de Deus está te restaurando, o Espírito Santo nessa noite fala com você, aleluia. Salmos 20, versículo 1 e 2, o Senhor te ouça no dia da angústia, o nome do Deus de Jacó te proteja e envia-te socorro. Você crê no socorro do Senhor esta noite para a tua vida? Creia no socorro do Senhor nessa noite para a tua vida. Isso é uma palavra que está sendo liberada, é uma chave é uma palavra que está liberada sobre nossas vidas. E para eu viver isso, para isso ser uma realidade na minha vida, eu preciso fazer do Senhor o meu socorro, a minha fortaleza, o meu socorro bem presente, o meu esconderijo. O que isso representa na prática? É na hora que está milhões de ideias, pensamentos maus, diabólicos ou não, porque a nossa mente, o nosso coração é enganoso, então às vezes não precisa nem Satanás lançar a seta maligna, nós mesmos produzimos. Mas quando eu levo o meu coração, a minha mente, ao esconderijo, ao refúgio do Senhor, quando esses pensamentos, quando essas ideias elas vêm, Senhor, o meu coração está em Ti, eu estou guardado em Ti, a minha mente é Tua, guarda-me, Senhor, protege-me, Senhor. Enganoso é o meu coração, mas eu confio em Ti, na Tua palavra. Amém, irmãos? Uma segunda promessa, Deus está. A gente já entendeu que a gente pode estar no meio da tempestade, mas no meio da tempestade nós precisamos nos refugiar no Senhor, nos guardar no Senhor. E Ele afirma na sua palavra que em meio a essa turbulência, esse furacão, Ele está no meio, ou seja, Ele está junto, Ele está junto. E sobre tempestades, o pastor Isaías Balbino falou um pouco disso no domingo. Houve a tempestade em que Jesus estava no meio, Jesus estava no barco, e houve uma segunda tempestade, onde Jesus não estava no barco, mas Ele chegou rápido, que Pedro grita, né? Ele chega rápido para atender. Ou seja, independente se você da tempestade, da luta que você está passando, existe essa palavra que Deus está conosco. Só que o nosso coração enganoso,
a nossa mente enganosa, muitas das vezes influenciado até mesmo pelo inimigo, quer nos conduzir a entender que nós estamos só, que Deus se importa com o Eduardo, Deus se importa com o irmão Francisco, Deus se importa com o Gilberto, Deus se importa com a Sandra, menos comigo. Deus tem abençoado, é igual o Salmo 73, que esses dias, acho que foi o Lincoln que leu na escola dominical, aquele lá, esses dias eu falei, ele assim, mas meio que, dando uma, tá brincando, né? Que Deus é bom para com todo Israel, quanto a mim, parece que dá certo para todo mundo passa por uma tempestade, daqui a pouco já está em um mar de bonança, menos eu, se você está pensando assim, a palavra que é liberada para te fortalecer nessa noite, é que Deus está nessa turbulência aí, e na turbulência, é nessa tempestade, que você vai ter intimidade, que você vai ver o poder dele agir na tua vida, é nessa tempestade, irmãos, isso aqui é muito lindo, é muito forte, quero que você guarde isso no teu coração, é em meio à tempestade que você vai ver o milagre de Deus na tua vida, é na tempestade que você vê Cristo se manifestar em teu favor. Quem está na tempestade? Glória a Deus, glória a Deus. Essa é uma palavra que é liberada sobre nossas vidas nessa noite. Aí lá nos versículos 4 e 5 do Salmo 46, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio, não será abalada, Deus ajudará ao romper da manhã. Vai ser durante a noite? Eita glória! É no romper da manhã. Lembra da outra palavra? O choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Então, Deus está no meio, Deus está junto, você não está sozinho. Pare de achar que Deus não está te vendo. Nessa noite existe essa palavra que é liberada sobre nossas vidas, que Deus está junto, que Deus está no meio, e ao romper da manhã, ou seja, existe um processo antes, existe um tempo antes, e esse tempo antes, nessa noite o Espírito Santo te diz, substitua a sua dúvida pela expectativa. Sabe aquela situação, pela luta que eu estou passando, a vitória é grande, né? Já não é comum? Pela luta, vai ser grande a vitória, e não é que é, isso é experiência, isso é vivências que nós temos, que quando a luta é demais, a bênção é grande demais. Então, antes do amanhecer, do romper da manhã, tem um processo, e é esse processo, e nesse processo nós precisamos entender que Deus é Ele que está no controle de tudo, e que Deus está, eu e você, nós não estamos só. Aí lá em Mateus capítulo 28, 20, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quando Jesus vai aos céus, e Ele fala que enviaria outro, esse outro é quem? O Espírito Santo, o Paracleto, o ajudador, ou seja, alguém que estará junto de mim, de você, e hoje nós temos esse Deus, o Espírito Santo dentro de nós, porque Jesus prometeu, eu vou estar convosco, eu não vos deixarei órfãos, não vos deixarei órfãos. Você que é pai, você que é mãe, você teria coragem de forma proposital, deixar o teu filho a ver navios, virar as costas para o teu filho? Quem teria essa coragem?
E Jesus vai dizer: e se vocês são maus, homens maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, imagina eu, o Senhor Jesus falando, o vosso Pai que está no céu. Então ele fala: eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar o Consolador, o ajudador de vocês, que vai estar sempre junto de vocês. Aleluia. João capítulo 5, versículo 17, Deus está trabalhando. Jesus lhe respondeu: meu Pai trabalha até agora. Irmãos, o Senhor está trabalhando por mim e por você. Você pode estar aqui angustiado, atribulado, e Deus está trabalhando. E não é errado você estar angustiado, atribulado, preocupado aqui. Mas como Pai, Ele entende a tua preocupação, e nessa noite Ele te dá uma mensagem que Ele está com você, que Ele é na tua vida. Aleluia! Ele é na tua vida. Glória a Deus. Ele está trabalhando. Lá em Isaías 64:4, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com olhos se viu. Olha lá agora, um Deus além de ti, que trabalha para o bem, para aquele que nele espera. Quem está esperando no Senhor aqui? Eu estou esperando no Senhor. Eu estou esperando no Senhor, e eu sei que Ele está trabalhando, mas eu não estou vendo. Então toma lá, Eclesiastes capítulo 11, versículo 5, assim como tu não sabes o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Ninguém consegue ver a olho nu a criança se desenvolvendo, os ossos crescendo, o olho se formando, os olhos se formando, a orelha criando forma, o nariz. Ninguém consegue ver a olho nu. Você olha a barriga da mulher grávida, está lá, está grande, você sabe o que está acontecendo lá dentro, mas você não consegue ver. E Deus diz para mim e para você que o trabalhar dele na nossa vida é dessa forma. Nós precisamos crer que Ele está fazendo, mesmo que não vemos, que não enxergamos. Aleluia. Aí Ele vai dizer que a mesma coisa com o vento. Você não sabe de onde o vento vem, para onde ele vai. Você só vê que ele está acontecendo, porque as folhas se mexem. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Ele não te deixou órfão, você não está abandonado, Ele cuida de você, Ele cuida da tua casa. Aleluia. Quando todos os meus medos, vai lá, finalizando, irmãos, Deus está no controle, Deus está no governo, Deus está no comando e no controle de todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas. Isaías 40, 22, 23, Ele é o que está sentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para Ele como gafanhotos, e é Ele o que estende os céus como a cortina e os desenrola como tenda para neles habitar, o que reduz a nada os príncipes e torna em coisas vãs os juízes da terra. Deus está no comando, Deus está no controle de tudo. Se Ele está no controle do universo, como Pai, Ele está no controle da nossa vida enquanto filho. Glória a Deus. Para encerrar agora é para encerrar, aleluia. Ele faz, Ele é, a gente não tem dúvida disso, Ele está conosco, e no alvorecer, ao amanhecer, Ele faz, cessar as guerras,
elas podem ser de várias naturezas, mas Deus faz. Não sei que tipo de guerra você está vivendo, que tipo de luta você está passando, o Senhor faz cessar as guerras. Aquietai-vos, a continuação do texto, e sabei que eu sou Deus. Nessa noite você vai sair daqui, vai voltar para a tua casa. Você que está ouvindo essa mensagem em casa, você nessa noite, Deus manda te dizer: veja, aquiete teu coração e saiba que Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Ezequiel 30, 21, filho do homem, eu quebrei o braço de Faraó, rei do Egito, e eis que não foi atado para se lhe aplicar remédios, nem lhe colocarão ligaduras para o atar, a fim de torná-lo forte para pegar a espada. Então Deus, Ele tem o poder, Ele manipulou, é um pouco forte, mas Deus manipulou o coração de Faraó, endurecia o coração de Faraó. Já Senaqueribe, ele coloca um espírito perturbador em Senaqueribe. Em Saul, tinha um espírito que perturbava da parte de Deus. Então Deus tem N maneiras de agir na minha vida, na sua vida, porque Ele é um Deus que faz. Para você pode ser impossível, para você pode ser. Lázaro estava morto há 4 dias, cheirava mal. Jesus foi conduzido até onde Lázaro estava. Jesus manda: façam aquilo que é para vocês, aquilo que vocês podem fazer. Tirem a pedra. Tiraram a pedra. Aí Jesus: Lázaro, sai para fora. 4 dias cheirando mal. 4 dias. O nosso Deus, Ele faz. Deus faz coisas grandes, grandes coisas fez o Senhor, pelas quais estamos alegres. Traga na sua memória aquilo que Deus já fez na sua vida, a atuação dEle na tua vida. No livro de Jó também, capítulo 5, versículo 9, Ele faz coisas grandes, inescrutáveis, e maravilhas sem número. Esse é o poder do nosso Deus. Jó capítulo 9, versículo 10, o que faz coisas grandes, inescrutáveis e maravilhas sem número. É o mesmo texto, eu repeti. Deus faz coisas novas. Deus faz coisas novas. De repente você está querendo remendar, você está querendo consertar, e Ele quer fazer algo novo. Está me entendendo? Oh, aleluia! Essa é uma palavra que está sendo liberada sobre a vida dessa igreja, sobre a tua vida, sobre a vida dos irmãos que estão em casa, assistindo em casa. Deus faz coisas novas. Isaías 43, versículo 18 e 19, eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz, porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Ou seja, Deus faz coisas passarem a existirem sem que antes houvesse alguma coisa naquele lugar. Ele cria rios no ermo, lugar deserto. Ele cria um caminho no deserto, ou seja, direção, condução. O Senhor tem esse poder. É uma coisa nova que o Senhor quer fazer. O Senhor, Ele é. O Senhor, Ele está. E o Senhor, Ele faz. Não há espaço para o novo de Deus, se não largarmos o velho da nossa vontade. Quem quer uma coisa nova do Senhor? Então pare de querer consertar ou arrumar, remendar. Sabe quando Jesus fala que vinho novo é colocado em odre novo, em vasilha nova? Não adianta você querer algo novo de Deus com a mesma vasilha, com a mesma carcaça. Ei, irmão, para finalizar,
a gente entendeu que Deus que Deus nessa luta, nessa tempestade que nós estamos, Ele está junto. Agora Ele quer fazer algo diferente. Ele tem o poder de fazer algo diferente. E para que esse algo diferente venha acontecer, eu preciso ser uma carcaça nova. Porque o vinho novo não vem em odre velho, em vasilha velha, que já foi ousada, que já passou por experimentos. O Senhor quer fazer algo novo. Então permita que o Espírito Santo venha agir na sua vida. Se coloque de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Repita comigo: Deus Deus está, e Deus faz. E o novo Ele está fazendo na minha vida, na sua vida, na sua vida, na sua vida. Glória a Deus.